Graças a paz, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Leandro hoje está pregando fora e a gente está aí na responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Então, ele pediu para que a gente estivesse aqui. Louvado seja pela tua vida, pela nossa vida, porque apesar do dia muito cheio, apesar da correria, das eleições, todos nós decidimos estar aqui para adorar a Deus. Eu quero convidar você para abrir já no livro de Gálatas, capítulo 1 e verso 6. Nós hoje vamos encerrar aí os 5 solas. Hoje, só a Deus a glória, só lhe deu glória. E nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Mas a gente vai orar antes da gente começar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, estamos nós aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu imenso amor, ó Deus, o Senhor, Deus, use, Deus, mais uma vez, de graça, Deus, para conosco. Senhor, aqui está parte do Teu povo, e aqui estou eu, Senhor. Eu quero ser o instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos. Senhor, nessa noite, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que está externo, Senhor, que possa tirar nossa atenção. Eu quero te pedir, ó Deus, que nós possamos nos concentrar, ó Deus, na Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra ache guarida, Senhor, no nosso coração. E é que após sairmos daqui, ó Deus, tenhamos uma consciência mais, ó Deus, apurada, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor deseja. É isso que eu te peço nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós temos o último dessa série aí que o pastor tinha criado das solas da Reforma Protestante. E hoje é só lhe deu glória, que significa somente a Deus a glória. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E eu quero ler com você um texto que está aqui em Gálatas, capítulo 1 e verso 6, que diz o seguinte. Todos os irmãos acharam aí? Diz o seguinte: Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões está anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele escreve à igreja de Gálatas, e ele, já bem no início dessa chamada aqui, dessa mensagem aqui, dessa carta escrita à igreja de Gálatas, Paulo, ele se opõe, ele se posiciona com relação àquilo que estava ocorrendo. Aquela igreja era uma igreja que tinha sido pregada, tinha sido anunciado o evangelho, mas eles estavam meio que abandonando aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era a mensagem do evangelho. E a gente vai, por exemplo, encontrar no capítulo 2, quando Paulo corrige Pedro, porque Pedro estava junto com os gentios
e vivia como os gentios. Mas quando chega o pessoal da turma, ou o pessoal do grupo de Tiago, que eles pregavam a circuncisão, Pedro, ele meio que se afasta daqueles que eram os gentios e se alia novamente àqueles que eram da turma de Tiago, temendo ser taxado, temendo ter represária, temendo de que aqueles da turma de Tiago, que era da circuncisão, que acreditava na lei, que achava que tinham que seguir a lei, ele temia que aqueles irmãos fossem levantar alguma questão contra ele. E por isso Pedro tem essa dicotomia, essa maneira de agir. Uma hora ele está agindo de uma forma e outra hora ele está agindo de outra. E o que é que Paulo vem falar aqui nesse versículo? Nesses versículos que nós lemos. É que mesmo que os apóstolos, mesmo que um anjo descesse do céu e anunciasse um outro evangelho que não fosse o evangelho genuíno de Cristo Jesus, salvo pela graça, por meio da fé, essa mensagem devia ser rejeitada. Então era nesse ponto, era nessa questão que Paulo estava se posicionando. E é muito interessante porque a gente olhando para isso aqui, para esse texto aqui, às vezes a gente diz assim, puxa vida, os irmãos, toda mensagem que é anunciada no meio cristão, essa mensagem é divina, essa mensagem é boa. E a gente percebe através da carta de Paulo que isso não é verdade. Porque aqueles irmãos estavam recebendo uma mensagem, e ele diz aqui, ele é enfático em dizer, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou à graça de Cristo Jesus. Posicionamento de Paulo, ele diz, na realidade, não é o evangelho. Ele diz o seguinte, vocês seguiram outro evangelho, na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, olha a fala de Paulo, algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo Jesus, ou seja, querendo trocar a mensagem. Trocar aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era a mensagem genuína vindo de Cristo Jesus. Aquilo que o evangelho tinha como proposta. Ele continua mais dizendo, mas ainda que nós, as autoridades da igreja, ainda que nós como ministros do evangelho, nós como ministros de Cristo, nós como apóstolos de Cristo, nós viéssemos pregar uma outra mensagem, é para considerar anátema, é para considerar maldito. Ainda que o anjo desça aqui na terra e pregue um outro evangelho, além do que está posto, além do que está afirmado, não recebam. É isso que Paulo está dizendo. E por que esse texto tem tudo a ver com a minha fala de hoje à noite? Porque nós estamos no último sola das Escrituras. E Lutero, ele não chega do nada e chega lá e põe o pé na porta e diz, agora eu quero reformar a igreja. Agora eu vou trazer uma mensagem, agora eu vou trazer um conteúdo aqui para que a igreja agora vá seguir isso aqui. Não. Lutero tem um motivo porque se opõe ou porque foi um dos cabeças da reforma. Aqui nós temos como título, somente a Deus a glória. Somente Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E por que que Lutero diz isso? Por que que Lutero abordou os outros pontos das 95 teses? Por que que ele, pelo menos aqui, ele põe 5 pontos que são fundamentais para a reforma? Somente a Escritura, ele diz, é a nossa autoridade máxima. Por que que ele diz que somente Cristo Jesus é aquele que pode salvar?
Por que que ele diz que somente a graça que nós recebemos através de Cristo Jesus é o dom que nós recebemos? Eu não pago, você não paga nada, mas nós recebemos porque Deus é bondoso e estendeu esse favor a cada um. Por que que Lutero diz que somente a fé é capaz de colocar você a estar do lado de Deus? Você não precisa pagar nada, mas se você tiver fé, você vai estar do lado de Deus. E são essas sustentações que Lutero faz na sua época. E por que que ele diz que somente a Deus a glória? Só deu glória. Somente Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Havia um motivo, havia um porquê que Lutero faz isso. E o primeiro ponto que eu quero aqui destacar com os irmãos é que havia um cabeça naquela igreja daquele instante, que era chamado ali do Papa. E o poder papal era uma coisa abissal. Foi uma organização religiosa já criada na terra, em todas as épocas. E o Papa era tido como alguém infalível. Ou seja, ele não errava. Era isso que era disseminado, era isso que era sustentado, era isso que era, colocado e aceitado de modo comum entre todas as pessoas que faziam parte daquela época. Naquela época, o Papa tinha o poder de excomungar, por exemplo, o imperador. O imperador que se opusesse ao Papa, esse imperador, ele era excomungado, ele não fazia mais parte da igreja. Naquela época, o Papa tinha tanto poder, mas tanto poder, que o rei Henrique, ele quis se opor ao poder papal. E ele meio que comprou um concílio, e esse concílio, ele se opôs e declarou que o Papa não tinha todo o poder. E aparentemente a coisa ficou ali meio que morna, meio que estável, meio que tranquila. Só que aqueles ministros que declararam que o Papa não tinha todo o poder foram excomungados. E a pressão por parte dos feudais foi tão grande que eles disseram para o rei Henrique: ou você, que também foi excomungado pelo Papa, vai pedir perdão ao Papa, vai se reconciliar, ou então nós vamos depor você do cargo. E os historiadores dizem o seguinte, que em 1076, ele atravessou no inverno os Alpes, gelado, e ele foi se encontrar com o Papa. E quando ele chegou no castelo papal, o Papa fez ele ficar 3 dias descalço no portão do seu palácio. Só depois de 3 dias é que o Papa recebeu o rei Henrique. O castigo que o Papa deu a ele. Mas não foi só esse, não. Existiu um outro Papa, depois de 1300, que ele se denominava o Vigário de Cristo. Ele dizia que o poder emanava dele, a príncipes e a qualquer que fosse o cargo. Ele dizia o seguinte, que como a lua brilha por reflexo do sol, assim todos os poderes brilhavam por reflexo dele. Olha o tamanho que tinha o poder papal naquela época. Esse rei, esse Papa Inocêncio III, usou sua força sua força espiritual, sua força religiosa, contra o rei Filipe
Augusto da França. Nem mesmo o rei Augusto da França podia burlar ou podia passar por cima daquilo que eram as leis, no caso de Deus. O rei Filipe casou com uma mulher chamada Ingeberg, da Dinamarca, mas ele não gostou da esposa. Ele despediu aquela esposa e casou-se com outra. Só que aquela esposa, inconformada, olhou para aquilo e foi até o Papa e disse: eu não aceito essa situação. E o Papa foi lá e disse para o rei Filipe: você tem que despedir essa mulher atual sua e tem que voltar com a mulher antiga. Ele estava dizendo para um rei. E o rei não obedeceu o Papa. O que o Papa fez? Ele suspendeu, ele interditou a França. E todas as missas na França foram proibidas. Foram proibidos de dar extrema-unção para aqueles que eram terminais. O cara estava na fase terminal, foi proibido de dar extrema-unção. E foi proibido de enterrar todos os mortos em solo sagrado da igreja. Imagina a confusão que foi isso naquela época. Imagina o fervor que se tornou aquele país. E para que as coisas se acalmassem, o rei teve que obedecer o que o Papa quis. O que é que Lutero enfrentou? Lutero enfrentou isso aqui. Mas como tudo na vida não é para sempre, o poder papal, ele caiu em declínio. A partir de 1309, a igreja, ela teve 2 papas. Os reis de parte da Europa, elas elegeram um novo papa. E aí, como o poder agora não estava na mão de uma única pessoa, agora precisava se manter 2 núcleos. E o que aconteceu? Toda aquela renda, tudo aquilo que a igreja dominava agora foi dividida. Então o que acontece com a igreja? A igreja, ela vai caindo aos poucos, o poder papal vai caindo aos poucos, e a igreja já não é mais aquela igreja de outra hora. E esse foi o declínio papal, que foi de 1309 a 1439. O que isso quer dizer, Judásio? A verba acabou. A gente precisa manter, ou a gente precisa criar um mecanismo para manter a coisa funcionando. E aí, aquela igreja poderosa também entra num declínio doutrinário. Declínio doutrinário. Era difundida a ideia do purgatório. E o que é a ideia do purgatório? Chancelada no Concílio de Florença, dizia que o indivíduo não era suficientemente bom, que não fosse suficientemente bom para ir para o céu, e que não fosse tão ruim para não ir para o inferno, ele estava no estado intermediário. Estado esse intermediário que era chamado de purgatório. Mas o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 e verso 7? No final do versículo diz que o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, ele nos purifica de todo o poder. Mas a igreja criou essa ideia de purgatório. Então o cara não ficava lá, e aí ele não foi para o céu, mas ele também não foi para o inferno, mas ele tinha um período em que os seus pecados eram purgados, seus pecados eram purificados até o ponto dele chegar para morar no céu. Que coisa, né? Declínio doutrinário. Segundo, a igreja estabelece a venda de indulgências.
O ensinamento das indulgências dizia que qualquer pessoa que pecasse, qualquer pessoa que tivesse o seu pecado ali, ele podia tirar esses pecados, bastasse que pagasse uma quantia em dinheiro. E no século XIV, esse favor, além das pessoas que viviam, foi estendido àqueles que estavam no purgatório. Ou seja, a pessoa que morria, que estava no purgatório, mas que tinha um parente que tivesse dinheiro, ele tinha poder de tirar aquela pessoa que estava no purgatório pela quantidade de dinheiro. Então, às vezes, tirava-se o pai, o filho, até a mãe, a sogra, quem quer que seja, do purgatório pela uma quantidade de dinheiro. E dependendo da importância da pessoa, a quantidade era abissal. Então, era assim que tinha e que vivia a doutrina daquela época, e é isso que Lutero encontra. Mas essa doutrina, ela chegou a tal ponto que se a pessoa cometesse um assassinato, um adultério, um roubo de grande escala, dependendo da quantia dada, os seus pecados eram perdoados. Coisa boa, né? Qual o problema da indulgência? Qual o problema? A igreja era soberana, a igreja mandava e desmandava, a igreja não tinha oposição, a igreja não atendia aquilo que o evangelho falava. Mas qual era o problema de tudo isso? É que o indivíduo, o primeiro problema, é que o indivíduo ele podia pecar indiscriminadamente. Ele estava livre para cometer pecado. Segundo, o indivíduo ele não precisava se preocupar e ter uma vida regrada diante de Deus, porque se ele cometesse pecado e ele pagasse, seus pecados fossem perdoados, qual era o problema dele viver uma vida de pecado? Terceiro, a indulgência anularia a obra, o ato, a missão de Cristo na cruz pelos pecados do indivíduo. Se você tiver, ou se você tem um mecanismo em que as pessoas cometem pecado e recebem pelo dinheiro, recebe perdão por um dinheiro dado, então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era inválido. Se fosse assim, o que seríamos? Essa doutrina sendo sustentada dessa forma, Deus não seria glorificado por ter resgatado o homem do princípio ao fim. Toda a vida foi Deus, mas é isso que Lutero enxerga, é isso que Lutero encontra. Um declínio doutrinário na vida daquela igreja. Muitas vezes a gente olha para a história de Lutero e dos reformadores e diz assim, é uma coisa simples. Imagine um indivíduo, mesmo com toda a formação teológica que ele tinha, mesmo com tudo aquela bagagem que ele tinha, mas o indivíduo para enfrentar um império, para enfrentar um sistema religioso como nunca antes visto e nem se brincar depois. Imagine isso. Mas Lutero, ele enfrentou tudo isso. Onde estaria diante de uma doutrina dessa? Onde estaria a glória de Deus se os homens fossem resgatados por uma quantidade ou por um punhado de dinheiro? Mas só a Deus glória. Porque se o homem dependesse das indulgências para entrar no céu, aonde estaria a glória de Deus? Se o homem fosse salvo por alguma coisa que ele fizesse, aonde estaria a glória de Deus? E é aí que Lutero entra. Lutero entra e diz, olha aqui, a autoridade máxima da igreja não é o Papa é falível. A autoridade máxima da igreja é a Bíblia Sagrada. A autoridade máxima da igreja é a Bíblia Sagrada. É aí que Lutero entra, dizendo
que somente Cristo salva, que não há salvação fora de Cristo, embora fora da igreja. Porque a igreja sustentava que só há salvação se fosse dentro da igreja. E Lutero sustenta que há salvação só em Cristo, embora fora da igreja. Lutero sustenta que o homem não merece, mas o favor da salvação é devido à graça de Deus. O homem não paga valor algum para morar no céu. Lutero sustenta que somente pela fé, o Filho de Deus, somente pela fé no Filho de Deus, o homem é capaz de estar do lado de Deus, e não porque ele tenha pagado ou pago uma quantidade de dinheiro. E Lutero, ele diz o seguinte, que somente a Deus a honra, somente a Deus a glória. Por quê, irmãos? A igreja também entrou num declínio moral. Existe uma palavra chamada simonia. Essa palavra vem de Simão o Mago, personagem citado em Atos dos Apóstolos 8, 18 e 19. Quando ele tentou comprar de Pedro poder que colocar as mãos sobre as pessoas para receber o Espírito Santo ou algum milagre. E por isso que ficou o nome de simonia. Ou seja, era alguém que estava tentando comprar os favores de Deus. E o que existia naquela época? Naquela época existia uma corrupção dentro da igreja. Compra de cargos eclesiásticos. Compra de cargos eclesiásticos. As pessoas compravam. A pessoa não tinha chamado algum, não tinha, condição nenhuma. Mas era benéfico para ele ter uma posição na igreja. E o que ele fazia? Desembolsava uma quantia de dinheiro e comprava um cargo na igreja, porque aquilo lhe dava prestígio, aquilo lhe dava poder. E era isso que se fazia naquela época. Naquela época também vendia relíquias e veneravam relíquias. Então, por isso que a corrupção moral chegou a um grau absurdo. Mas o que Lutero fez? Lutero teve encontro com as Escrituras. O que foi a função de Lutero? Lutero teve encontro com as Escrituras. Então, nosso próximo ponto é que o conhecimento das Escrituras, ela liberta o homem, ela liberta a mulher de todo e qualquer sistema opressor. Lutero tem um encontro, e foi citado aqui em algumas falas, em algumas mensagens nesses domingos passados, em que Lutero lê capítulo 1 de Romanos, e versos 17 e 18, e ali Lutero se encontra com a palavra de Deus, e Lutero se posiciona. Naquele tempo, muita gente estava aprisionada, sem poder sair, sem poder ter uma outra alternativa. Mas Lutero, ele, através da compreensão, Lutero vem aí a reforma. Para fazer isso, meus irmãos, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, o conhecimento. Não é qualquer conhecimento, mas o conhecimento genuíno das Escrituras, ele liberta. Está escrito em João 8,32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheçam a verdade, e a verdade libertará o oprimido, libertará o cativo. Está escrito. Mas também, para poder enfrentar tudo isso, precisa de coragem, compromisso, quando tem um encontro com o Evangelho. Foi isso que Lutero encontrou. A reforma produzida por Lutero, ela não é uma reforma de pôr algo novo no lugar. Reforma significa voltar à origem, voltar ao momento em que
Outra hora a igreja viveu, outra hora a igreja estabelecida. Então Lutero, ele não vem colocar algo novo. Vamos reformar essa casa. Vamos reformar. Então vamos desmanchar tudo aqui e vamos começar algo novo. Não. Recentemente a Pinacoteca de São Paulo pegou fogo. Muitas obras de artes foram destruídas. E qual é a função dos especialistas? Qual é a função daqueles profissionais? É fazer com que a obra seja restaurada aquilo que era a sua origem. Foi isso que Lutero fez com a reforma. Aí vem a pergunta para nós. O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver, depois de quase 1000 e tantos anos? O que nós temos a ver com essa reforma, com essa história do Papa que tinha poder, com essa história da igreja que se dividiu? O que nós temos a ver com purgatório? O que nós temos a ver com indulgência? O que nós temos a ver com todo esse sistema? Primeiro, conhecer a história. Sempre na igreja vai ter os remanescentes. Remanescente é aqueles que não abrem mão da verdade do Evangelho. É aqueles que continuam fiéis à mensagem do Evangelho. Mas o que nós, nos dias atuais, qual é a leitura que nós fazemos da religiosidade nos dias atuais? O que eu faço de leitura? O que você tem como compreensão do momento que nós estamos vivendo na realidade da religiosidade brasileira? Como é que eu tenho compreendido isso? Como é que você tem compreendido isso? É algo para nós olhar, porque senão essa palavra, essa série não faz sentido para nós. Eu preciso olhar a história e eu preciso tirar lições dessa história. Eu preciso olhar a história e eu preciso dizer, eu tenho que me posicionar quando eu olho alguma coisa e está fora do Evangelho. O mercado financeiro no Brasil, de uma década para cá, ele movimentou mais de 12 bilhões de dinheiro. Movimentou com o quê? Com livros. Ótimo, bom. Com bíblias. Ótimo, bom. CDs, DVDs. E com shows. A pergunta é: os cristãos estão mais próximos de Deus? Depois dessa dinheirama toda gasta, depois de todo esse conteúdo comprado, depois desses livros, depois desses DVDs, depois desses shows, a pergunta é: os cristãos estão mais próximos de Deus? Eu não posso responder por você. Mas cabe nós fazer uma avaliação, cabe nós fazermos uma leitura. Afinal de contas, nós estamos falando o quê? Da reforma protestante. De onde nós viemos? Segunda pergunta. Os cristãos estão mais comprometidos com a verdade contida na Bíblia? Se você pegar um crente de 10, 20, 15 anos e falar para ele, me fala o plano da salvação, como tem sido isso? Como está isso? Se você pegar um cristão de 10, 15, 20 anos e dizer assim, olha, aqui está todos os trabalhos da igreja, se vira, como que ele vai lidar com isso? Nós amadurecemos na fé. Terceira pergunta. A igreja atual é uma igreja que influencia o mundo ou o mundo que está influenciando a igreja? A gente precisa olhar para isso. Estamos falando da reforma. Quarto, as práticas do cristianismo atual são parecidas com as práticas dos santos apóstolos.
Hebreus, capítulo 11, tem a galeria da fé. A galeria da fé. E lá diz que homens foram cerrados ao meio pela sua convicção de fé. Como é que está nos nossos dias? Qual é o testemunho que os crentes dos nossos dias têm dado? É uma coisa para nós pensarmos. Nós estamos mais parecidos com Cristo ou mais parecidos com o mundo? É uma coisa para nós olharmos e é uma coisa para nós pensarmos. Quinto, se Lutero, mesmo com suas deficiências, Lutero chama a carta de Tiago, carta de palha, porque por falta de um entendimento mais apurado, ele achou que Tiago estava defendendo a salvação por obras. Mas se Lutero nos dias atuais fosse contemporâneo nosso, ele levantaria uma bandeira da reforma? É algo para nós pensarmos. Sexto, a nossa geração é uma geração que glorifica a Deus. É uma geração que honra a Deus. É uma geração que busca Deus em primeiro lugar. Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Porque, afinal de contas, tem se investido muito dinheiro. Afinal de contas, tem se falado muito de Deus, muito da fé. Mas o que isso tudo, o que essa falação toda, o que todo esse conteúdo tem produzido? É algo para nós pensarmos, é algo para nós olharmos, é algo para nós refletirmos. Liberalismo na igreja. Naquela igreja do passado, nós vimos que teve. A gente não citou aqui 1% do que aconteceu lá. Em todos esses domingos, não citamos 1% do que acontecia. E na igreja atual, declínio doutrinário. Tem acontecido? Sincretismo religioso. Estamos vivendo nos nossos dias. Agora não é uma pergunta, é uma afirmação. Em sincretismo religioso, nós hoje encontramos igrejas que se denominam evangélicas, que têm o caminho do sal. Encontramos igrejas que se denominam evangélicas, que têm óleo ungido. Toalha suada, copo de água em cima do rádio ou da TV. Rosa ungida. Oração forte. Tudo isso para se conquistar o favor de Deus. Aonde está o evangelho nisso? Qual é a parte das escrituras que sustenta isso? E muitos dentro da igreja tido como ortodoxa, tido como certa, no momento que as coisas apertam, vão buscar esses artifícios. Em nome de Jesus, isso está repreendido. Nós precisamos olhar, irmãos, para a fé. Não precisamos olhar para a fé com seriedade. Nós precisamos olhar para a mensagem do evangelho com seriedade. Que você seja mas que seja um verdadeiro. Que seja mas que seja verdadeiro. Onde tudo isso glorifica a Deus? Você vem na igreja e o líder religioso diz assim: passa no caminho de sal aqui, que você vai ser curado, que você vai ter seus pecados, que você vai ser beneficiado. Aonde isso glorifica a Deus? Vem aqui que eu vou colocar o óleo ungido sobre a sua cabeça, porque isso vai curar, isso aqui vai sarar você. Aonde isso glorifica a Deus? Deus não atua mais, não tem o poder, não é de Deus, é do óleo, é do instrumento.
Aonde isso temos base nas Escrituras? Mas diferente do Lutero, nós estamos nos calando. Diferente do Lutero, nós estamos ficando no nosso conforto. Lutero, na sua época, poderia dizer o seguinte: eu sou apenas mais um. Quem sou eu para lutar contra essa força? Quem sou eu para ir contra esses princípios, contra essa doutrina, contra esses ensinamentos? Aonde está na Bíblia que uma toalha suada passada no rosto de um líder religioso vai te fazer algum bem? E é isso, irmãos, que nós estamos vendo nesse sincretismo religioso no meio da igreja chamada, às vezes, evangélica. É triste dizer isso, mas é isso que tem acontecido. Declínio moral está acontecendo nos nossos dias? Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. E como está? Infelizmente, o índice de divórcio no meio dos cristãos é quase que igual ao mundo. O número de jovens que vão para a cama com a namorada antes do casamento é quase que equiparado ao mundo. As festas que muitos cristãos dão, elas são tocadas à bebida como no mundo também. Isso é declínio moral. A verdade e a mentira parece que não faz mais diferença. Será que nós precisamos de uma reforma? Estamos vivendo esses dias. Infelizmente. Ou o que eu quero? Mesmo que alguém, Paulo disse, mesmo que alguém, um de nós, ou um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além do que está posto, seja considerado o quê? Maldito, anátema. Meu irmão, Deus te chamou para a glória dele. Quem te deu o caminho, quem te chamou, você estando mortos em delitos, em pecado, foi o Senhor. Quem estendeu a graça sobre a tua vida, quem pôs fé no teu coração, quem colocou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, foi o Senhor. Então a Ele toda a honra, toda a glória. Toda a glória que a Ele é merecida. Eu quero concluir com os irmãos. A pergunta que não quer se calar. Tudo isso que nós vimos aqui, glorifica a Deus? Por que lá outra hora, Lutero diz e levanta a bandeira, somente a Deus a honra, somente a Deus a glória? Porque em vez de Deus perdoar o pecado, Deus salvar o homem, existia um mecanismo criado pelo homem, invenção humana, para que o homem tivesse, entre aspas, o direito de estar do lado de Deus. E se o homem cria um mecanismo para estar ao lado de Deus, se o homem vende um mecanismo para que outros estejam ao lado de Deus, aonde está a glória de Deus? Se hoje, para você ser abençoado, para você receber a tua cura, para você ter paz na tua casa, você precisar de um artifício, eu pergunto a você, aonde está a glória de Deus? Então, irmãos, nós precisamos de uma reforma. E não é para ontem, não. Aliás, não é para hoje, não, é para ontem.
A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e dar a Deus a honra que a Ele é devida. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de uma reforma. Tudo que nós estamos vivendo hoje tem a parte boa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso que foi citado está no nosso meio religioso. E por que dessa provocação? Por que dessa fala? Para você saber aonde os seus pés estão postos. A minha igreja, graças a Deus, não tem o caminho do sal. A minha igreja, graças a Deus, não tem essas práticas, esse sincretismo religioso. Mas nós temos outros pecados que precisam ser tratados. E isso, para Deus, não passa batido. A igreja do Senhor, Deus está chamando uma geração que se importe com as almas que estão lá fora. Porque Lutero poderia se calar e deixar o barco rolar. Muitos reformadores poderiam se calar e deixar a coisa acontecer, mas eles não se calaram. E Deus também quer que eu e você não nos calamos diante daquilo que é contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Se essa palavra falou o seu coração, nós vamos orar junto. Fique de pé e nós vamos orar junto nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, eu quero, ó Deus, colocar, ó Deus, a minha vida diante de Ti. Senhor, sou tão falho, Senhor. Sou tão pecador. Ó Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja, Deus, precisa, Deus, de Ti. Ó Deus, a Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor, ajude, Deus. Ajude a liderança do momento atual da Tua igreja. Ó Deus, não só, Deus, como igreja batista, mas Deus, igreja, ó Deus, como nação brasileira, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Senhor, Deus bondoso, usa, Deus, de Tua graça, Senhor. E eu quero, Deus, Te pedir nessa noite, Senhor, perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Olha para nós com misericórdia, aonde nós estivermos errados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem, Jesus, misericórdia, cura, Deus, a Tua igreja. Eu quero Te pedir nessa noite, Senhor, não nos deixa conformar, Senhor, com o pecado, com o mundo, mas transforma, Deus, a nossa mente, transforma o nosso entendimento, e faz de nós, ó Deus, atalaias do Senhor, faz de nós, ó Deus, um povo, ó Deus, que, ó Deus, glorifica o Teu santo nome. Senhor, muito obrigado, porque a salvação está em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Senhor, mas nós queremos render glória, nós queremos render louvores ao Teu nome. Ó Deus, eu quero aqui nesse momento, Senhor, ó Deus, Te dizer, Senhor, que louvores não é apenas um cântico, mas é um modo de vida, é um modo, Deus, de viver, e ajuda a Tua igreja a viver um modo que Te agrada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, olha para nós com Tua bondade, olha para nós com a Tua misericórdia, e aonde quer, ó Deus, que essa partícula, Senhor, do Teu povo tiver caído, Senhor, eu quero Te pedir nessa noite que o Senhor levante, que o Senhor restaure,
Que o Senhor reforme, Senhor, ó Pai Santo, e que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela fé que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Senhor Jesus ter morrido na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Ó Pai Santo. Mas isso não faz de nós, Senhor. Isso não faz de nós um povo, Senhor, melhor do que ninguém, mas apenas um povo escolhido por Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.